e a coleta é quanto à qualidade dos laboratórios que estão prestando esse serviço, né? Enquanto existem alguns laboratórios que são acreditados e possuem equipamentos e técnicas para que possam melhor apresentar os resultados, outros laboratórios não estão tão equipados, mas a nossa legislação dá uma margem para que isso ainda aconteça. E eu queria entender um pouquinho como o CVS enxerga isso. Bom, essa é outra dificuldade, quer dizer, outro dos problemas que a gente identificou ao longo desse processo todo. Bom, primeiro, nós definimos quais são aqueles que são prioritários no Estado, nós validamos isso através das análises, mas a gente ainda não tem uma portaria estadual. A ideia é propor realmente, agora, a partir dos dados, uma portaria estadual, assim como fez o Rio Grande do Sul, estabelecendo esses novos critérios para o Estado de São Paulo. Então, isso deve acontecer ao longo agora de 2017, a gente deve produzir isso. Com relação aos laboratórios, também é uma inquietude nossa, a gente já percebeu, né, pelos laudos e identificou problemas assim bastante curiosos, né, até algumas análises que não deveriam encontrar nada e encontra e assim por diante. Então, você percebe que não há uma credibilidade de alguns laboratórios. Não há, né, nenhuma legislação, né, que obrigue, né, esses laboratórios ou que credencie esses laboratórios. A gente até tentou pegar alguma coisa da CETESB, que a CETESB tem feito isso, e tentou vincular um pouco aquilo que é para a vigilância da qualidade da água, aquilo que está sendo produzido pela CETESB, tentar amarrar um pouco isso. Uma outra discussão que a gente tem feito é com o Instituto Adolfo Lutz, né, de montar um protocolo mesmo de vigilância, né, desses laboratórios, para a gente qualificar as equipes municipais para poder fazer essa avaliação, enquanto não tem nenhuma legislação que regule isso, né? Então, isso são conversas que a gente está tendo internamente, né, para buscar uma solução para isso, que, de fato, é um problema grave, mas não passa desconhecido. Quer dizer, existem discussões lá dentro, né, de algumas possibilidades para a gente poder equacionar isso. Queria perguntar para a doutora Aline, achei interessante a sua reflexão sobre a questão da construção, você estava explicando extrajudicial, quer dizer, não só através do processo judicial, né, que parece, por exemplo, uma tradição americana essa coisa, né, quer dizer, judicializar muitos processos, a gente ouve muito falar isso, né, vai direto para o tribunal, discute, e às vezes tem um rigor enorme, e aqui você, né, além de seguir o processo judicial, a legislação, mas também a construção do processo extrajudicial. Você podia comentar rapidamente isso, assim, que você comentou de passagem, que eu achei super interessante. O que nós temos vivido bastante no Brasil, acho que é a judicialização da política. Hoje em dia, a política tem sido debatida nos tribunais. A separação dos poderes que norteou essa nossa divisão de funções, legislativo, executivo e judiciário, hoje tem sido debatida praticamente toda no Poder Judiciário. A gente tem visto questões que são essencialmente executivas, debatidas no judiciário, questões legislativas, debatidas no judiciário. Então, acho que a judicialização da política é uma realidade no Brasil e a judicialização da política pública mais ainda. O que a prática tem mostrado para nós, no Ministério Público, é que, muitas vezes, a construção de uma solução não cabe exatamente dentro de um limite de um processo judicial. Porque um processo é uma provocação de alguém, principalmente nessa parte de tutela coletiva, de alguém que a lei legitimou para proteção judicial daquele tema. Então, a Lei de Ação Civil Pública legitima o Ministério Público, a Defensoria Pública, os próprios entes públicos, União, Estado, municípios, associações. Então, o sistema elegeu representantes que
que levam a pauta ao judiciário. Em face de alguém que, em tese, estaria descumprindo algum preceito normativo. E o juiz, então, diz o direito e determina que se proceda dentro de uma obrigação de fazer, dentro de uma condenação, dentro de uma declaração, dentro de uma ordem mandamental, enfim, dentre as ferramentas que o Código de Processo lhe ofereceu. Mas, muitas vezes, as soluções são absolutamente transigíveis. Apesar de envolverem um interesse público primário, a forma de cumprimento, muitas vezes, depende de uma construção, de um consenso. Então, o prazo, a forma, a discricionariedade administrativa. Existem questões que precisam ser observadas. Então, e também, e principalmente, a participação democrática do próprio controle social. Então, eu que lido com questões de saúde pública no processo, a participação dos conselhos de saúde é fundamental. Por quê? Porque ali está a representatividade dos trabalhadores, dos usuários e também dos gestores. Então, muitas vezes, eles, apesar de serem fundamentais para a construção daquela política pública, não figuram num processo judicial, não tem ali a condição de parte. Então, nessa construção extrajudicial, por meio de ajustamentos de conduta, tem dado muito certo. Por quê? Porque uma solução construída conjuntamente, ela é muito mais fácil de ser cumprida do que uma decisão imposta pelo Poder Judiciário. Então, nós temos coleções de condenações a multas enormes que, segundo a lei, terminam no Fundo de Interesses Difusos Lesados, que é uma conta que vai ser destinada a alguém que habilitar algum projeto dentro daquelas regras da gestão do fundo, e que pode ser que o retorno não seja nem para aquela cidade onde ocorreu o dano. Então, numa questão ambiental, um acidente ambiental que aconteceu no Vale do Ribeira, uma multa de uma empresa que pagou pelo descumprimento de uma ordem judicial ali, o dinheiro pode ser destinado para um projeto de outro lugar. Então, socialmente, aquele lugar se sente desprotegido, apesar da imposição de uma multa muito grande. Então, a solução extrajudicial ela tem sido muito utilizada porque a gente tem conseguido mais sucesso no cumprimento, ajustando, pactuando e, principalmente, organizando as responsabilidades dos três entes. Quando a gente fala de SUS, a gente fala de financiamento federal, a gente fala de financiamento estadual, a gente fala de financiamento municipal. Então, quando a gente destrincha essas tantas portarias, eu estou vendo aqui quantas portarias norteiam o trabalho da vigilância sanitária, que faz um trabalho muito importante, e a quem nós somos extremamente gratos, porque nós dependemos desses dados para trabalhar. O promotor de justiça precisa desses números, precisa desses elementos para que ele possa cobrar uma boa política pública e para que ele possa dar voz para todos os possíveis atores da solução daquele problema. Porque a solução não é só do promotor, não é só do gestor, não é só do conselho, não é só do juiz. São questões que pertinem a todos e uma boa solução comporta essa construção coletiva de consenso. Interessante, ótimo. Gente, mais alguma questão? Então, a gente agradece aos palestrantes, agradece a todos que ficaram firmes aí até o final da tarde, a participação desse evento, que eu acho que brilhantemente foi encerrado aqui pelos nossos palestrantes. Uma salva de palmas para os palestrantes e para vocês. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos os participantes e os palestrantes ao longo desses 2 dias. E assim nós encerramos o 6º Seminário Estadual Água e Saúde. Tenham todos uma boa noite.